E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esta aula diferente, porque hoje nós vamos discutir em dupla. Hoje temos duas professoras que são amigas, foram colegas na faculdade, e eu tenho muita alegria de apresentar para vocês a prof. Carol Guerra, que está aqui para nos ajudar também a entender algumas coisas que são indispensáveis para essa escrita deste ano. A Carol foi corretora do Enem de verdade por alguns anos, né? Nos últimos anos, Carol. E aí eu vou deixar a Carol se apresentar um pouquinho para vocês. Já meio que apresentei, né? Mas vou deixar a palavra com a Carol. Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Eu e a Paty já faz muito tempo, na verdade, que a gente planeja estar com vocês. E para quem não sabe, a Paty e eu, né, era a Patrícia e eu, hoje a gente se chama de Carol e de Paty. Nós nos conhecemos na faculdade, começamos a trabalhar juntas, tivemos uma empresa de revisão, né? Começamos nessa área e eu acho que foi ali que a gente aprendeu acho que a base para o trabalho que nós fazemos hoje. Então nós aprendemos e estudamos muita gramática, muito texto, e sempre tivemos essa cumplicidade de estarmos conversando e trocando ideias, né. E por muito tempo já vocês acompanham e eu acompanho o crescimento da Paty, eu fico muito feliz, eu tenho muito orgulho e fico lisonjeada de estar aqui com vocês hoje. E eu tenho certeza de que o que a gente vai conversar hoje vai ser muito importante nesta reta final. Eu também ingressei no mundo da redação depois de formada, quando comecei a fazer a trabalhar no Enem, corrigindo redação, então a gente já tem aí uma experiência que não é muito longa, porque somos jovens ainda, mas a gente tem uma longa experiência trabalhando com isso e está sempre se atualizando. Eu acho que hoje o que nós vamos apresentar para vocês vai ser bem importante para que vocês cheguem, no dia da prova com segurança. Eu acho que essa é a palavra que a gente quer, assim, construir com vocês hoje, que vocês estejam seguros para o dia da prova, né, que vocês confiem no que foi feito. É isso. Exatamente. Então, né, pessoal, vamos ir direto ao ponto, porque a gente não gosta de enrolar, né? A nossa ideia aqui é ficar em torno de 1h10, 1h15, né? Que é um horário que geralmente a aula dura, tá? Caso a gente passe um pouquinho, não vai ser muito mais do que 5, 10 minutos, beleza? Porque nós vamos hoje discutir. A ideia aqui é a gente revisar a parte da estrutura, né? Algumas semanas atrás nós já revisamos a parte de repertório, de argumentos possíveis, e agora, compilando tudo isso, a gente vai pensar no que não pode faltar em termos de estrutura para que a gente revise também, junto disso, né, as competências. Então, nós elaboramos aqui um texto, né, para início da conversa, um texto em que a gente fragmentou em 4 partes, justamente para ir vendo aqui quais as competências serão exigidas em cada uma dessas partes, para que vocês mesmos possam fazer um checklist, ou seja, tu é o teu próprio corretor nesse momento, né? Depois de um longo ano, de várias escritas, de várias aulas, né? De muito suor, a gente acaba se tornando o nosso próprio corretor e a gente vai sabendo ali o que falta, o que não falta. Gente, isso é um momento, na verdade, já vou adiantar para vocês, né? É uma coisa que a gente faz primeiro no planejamento de texto, né? Quem é meu aluno e aluno da Carol também, porque eu sei como ela trabalha, a gente está cansado de falar de planejamento, né? O planejamento não tem como não ser feito. É um erro fazer um texto direto no rascunho, ou pior ainda, direto na folha definitiva, né? E para aqueles que vão passando parte por parte, né? Faz o rascunho da introdução, aí passa limpo. Faz o rascunho da não sei o que, aí passa limpo. Isso também não dá, porque lá no final do texto, depois tu vai revisar, né? Se tudo faz sentido, se tudo fica bem costurado, quando tu vê
tu vai ter que mudar muita coisa e é isso, tu já passou a limpo, não tem o que fazer. Então a gente vai fazendo parte por parte, processo por processo, e aí fazendo essa revisão das competências. E aí nós fizemos aqui um texto, a gente elaborou juntas porque, né, para a gente poder conversar juntas também. Mas vocês vão perceber que esse texto é bem o estilo que a gente já trabalhou nas nossas aulas, e é um texto que, embora eu e a Carol não trabalhemos com modelos prontos, aquele modelo que tu só troca uma palavrinha aqui e outra, a gente trabalha com estratégias. Porque o texto, né, ele precisa ser feito em muito menos tempo do que o normal, do que se faz em casa. Ele precisa ser feito dentro de uma pressão, né, que é a pressão do nervosismo do dia da prova. Então a gente precisa daquelas coisas, né, daquelas ferramentas que vão nos ajudar a acelerar o processo e bem como a Carol falou, um processo que seja seguro, que tu tenha certeza de que aquilo que tu tá fazendo tá dentro das competências, beleza? Então, eu vou deixar essa primeira parte para Carol, quem sabe, que é a parte da introdução. Vocês vão ver que nesse material, inclusive, eu vou pedir pro Ali, tu bota o link do Drive no YouTube pro pessoal baixar esse material. Eu te mandei no WhatsApp. Pro pessoal baixar, caso não tenha, né? Eu mandei nos grupos, mas talvez alguém não tenha o material para ir acompanhando. Vocês vão ver que no final desse material tem uma introdução que eu tinha feito também à parte, que vai trazer um repertório bem diferente, assim, bem em relação ao tema. Mas a ideia aqui é que a gente pense num repertório para qualquer tipo de tema, porque afinal de contas, o Enem traz problemas sociais, ou seja, né, situações que a gente possa falar de cidadania. Então, Carolzinha, tá contigo essa introdução. Daqui a pouco a gente comenta juntas. Vamos lá. Antes de partirmos para a leitura da introdução e para a discussão, uma atenção especial lá no tema. A gente fica naquela também de apostas. O que vai ser o tema? Como que vem o tema? Será que o tema vem com desafio? Será que o tema vem aquele tema com os 2 pontos? Que quando veio foi para muita gente uma dor de barriga lá no dia, né? E esse tema, ele é um tema um pouquinho diferente, porque lendo a gente poderia pensar em 2 focos, né. A gente tem aí uma problemática principal, a participação dos jovens na política e a problematização, né, os desafios para uma efetiva transformação social. E aí a gente vai perceber que ao longo da leitura e da construção desses parágrafos, essas partes do tema foram aparecendo, mas sempre muito bem interpretadas. Então, antes de qualquer coisa, antes de a gente começar a efetivar esse planejamento, esse projeto de texto, essa interpretação do tema ela é essencial. E interpretar o tema não significa copiar o tema tal e qual lá em determinado momento, mas significa a gente entender qual é a discussão por trás, né? E isso tem a ver com essa problematização que nós temos no Enem. Então, qual é o foco central dessa discussão e qual é o problema que a gente vai discutir? Então, quando eu vejo participação dos jovens na política, isso é algo positivo, isso é algo essencial, é algo que a gente deveria e deve estimular. Só que qual é o problema? Nós não temos hoje uma plena participação dos jovens na política, porque nós enfrentamos alguns desafios como sociedade que vão fragilizar essa transformação social. E isso é a interpretação que nós precisamos fazer. Nós olharmos para esse tema, vermos realmente qual é o foco de análise e qual é o problema, qual é a dificuldade aqui discutida. E como isso vai se relacionar a essa problemática social, que todos nós sabemos, Enem é problema social, mas às vezes a gente não pensa sobre isso, né? Por que que é um problema social? É um problema social porque dificulta algo dentro da sociedade e que tem a ver com muitas vezes um exercício de cidadania. E aí é por isso que o tema do ano retrasado foi muito caro para a gente, muito importante, porque ele escancarou para todo mundo que Enem é discussão de cidadania.
né, nem é discussão sobre esses problemas que envolvem os direitos. Então, beleza, primeira coisa, né, essa interpretação da frase temática, que é uma frase temática muito bem pensada justamente para nós problematizarmos e interpretarmos realmente esse tema. Na introdução, vou fazer a leitura com vocês, e aí a gente vai fazendo a relação, com as competências, né, e com a estrutura que nós esperamos. Sempre quando nós pensamos em redação Enem, e a Paty trabalha assim, eu trabalho assim também, nós estamos falando sim de uma estrutura que é uma estrutura muito bem delimitada, né, então nós temos algo a ser seguido para apresentar nesse texto, mas isso não significa que vá ser sempre igual com as mesmas palavras, né. Então a discussão e a interpretação, ela vai estar relacionada a esse uso produtivo que nós vamos fazer, e hoje eu acho que a gente vai focar muito nessa questão de como utilizar de forma produtiva essas informações, que são informações estratégicas e construções estratégicas que nós temos, para que a gente consiga, então, ter um bom desempenho lá no dia e de forma segura e de forma não demorada, né, porque às vezes vocês demoram muito para valorizar esse projeto de texto e isso também não pode acontecer. Então vamos lá. Nós começamos já com essa contextualização, com essa referência, né, que diz o seguinte: para o historiador brasileiro José Murilo de Carvalho, recentemente falecido, infelizmente, né, um verdadeiro cidadão é aquele que usufrui de seus direitos civis, políticos e sociais. Aqui a gente tem um repertório, uma contextualização, que para aqueles que são fãs de leitura de redação nota 1000, vão encontrar um conceito que inclusive vem, né, citado com Thomas Marshall, de quais são os direitos, então, que todo cidadão possui. E aqui a gente tem essa delimitação: direitos civis, políticos e sociais. Já percebam que a palavra políticos é uma palavra que está lá no tema, política. E quando, dentro desse nosso repertório, dessa nossa contextualização, nós já temos uma palavra do tema, nós estamos escancarando para o nosso avaliador que esse nosso repertório ele é pertinente ao tema. Por que ele é pertinente ao tema? Porque, inclusive, dentro dele, né, linguisticamente, eu tenho uma referência explícita a algo que vai ser discutido e que é um tópico central, sim, aqui nessa construção. Na sequência, o que nós fazemos depois dessa apresentação da contextualização? Normalmente, nós temos duas possibilidades, né? Quais são as duas possibilidades? Ou a gente aproxima a realidade dessa contextualização, ou a gente distancia. Aqui é a distância certa, né? Então, a gente vem com a problematização em relação a se hoje nós usufruímos, então, desses três tipos de direitos, né, ditos pelo José Murilo de Carvalho. No entanto, a Paty marcou aí, vai ser já um elemento coesivo sobre o qual nós vamos falar depois também, né? No entanto, quando se observa a escassa participação popular na política do Brasil, percebe-se que os direitos políticos, os quais também envolvem movimentos sociais em prol da transformação nacional, não são valorizados, principalmente pelos jovens. O que nós temos aqui, pessoal? Uma aproximação com a problematização do tema, que não é aquela aproximação que às vezes vocês veem de soco, né? Assim, no entanto, quando se percebe, daí vocês largam aquela frase temática inteira na sequência. Por que ela não vem assim? Porque a gente precisa problematizar aos poucos, fazendo a relação com esse repertório. Então vejam que nós temos o problema: escassa participação popular na política, né? E participação é também uma palavra lá do tema, e a gente vai localizando essas palavras-chave diluídas aqui nessa problematização. Os direitos políticos, então, essa referência explícita a esse repertório, linguisticamente a gente tem aí essa retomada, e dentro dessa
retomada, a gente tem uma explicação, que é uma explicação de quê? Quais são esses direitos políticos? Porque muitas vezes nós pensamos que direitos políticos é simplesmente, eu tenho o direito de votar e de ser votado, né? Na verdade, o direito político ele vai muito além disso. Ele tem a ver com toda a nossa participação na sociedade e, inclusive, em movimentos sociais, em ONGs, enfim, tudo aquilo que a gente age e atua em prol do bem comum. Então eu trago essa explicação aqui, né? A gente traz essa explicação e vejam que depois nós temos o quê? Principalmente pelos jovens. Então aqui está a delimitação da juventude, que é dos jovens do tema. Eu não preciso direto falar que isso é só problema dos jovens, né? Isso é um problema social, mas principalmente envolvendo os jovens. Por quê? Porque é o foco da análise do tema aqui. E aqui dessa parte nós já conseguimos dar conta daqueles 2 elementos da introdução, contextualização com um repertório pertinente ao tema, né, e problematização com as palavras-chave do tema para que nada fique de fora. O que falta ainda? A apresentação das teses, que eu posso chamar de teses, posso chamar de argumentos, né, a delimitação dos argumentos, enfim, eu sempre falo para os meus alunos que pouco importa como a gente chame isso, desde que a gente saiba fazer isso e apresente no texto. E aqui a gente vai ter essa delimitação com outro coesivo, obviamente, nesse cenário. A sociedade enfrenta alguns desafios. Desafios também é a palavra lá do tema que ainda não tinha aparecido, como a negligência do poder público, argumento 1, tese 1, e o desinteresse da juventude, argumento 2, tese 2, o que dificulta o alcance de uma verdadeira cidadania. Por que esse fechamento? Nós poderíamos muito bem ter terminado em juventude, ponto. Apresentei as 2 teses, os 2 argumentos, ponto. Por que a gente tem uma vírgula e esse o que dificulta o alcance de uma verdadeira cidadania? Porque cidadania é uma palavra que tem o mesmo radical da palavra cidadão lá de cima, quando José Murilo de Carvalho fala que um verdadeiro cidadão. Então, essa referência à cidadania é a referência para nós retornarmos ao repertório e mostrarmos que há uma ligação aqui nesse parágrafo que foi planejada. Então, daí a importância do projeto de texto de nós apresentarmos essas referências e essas relações. E isso, gente, é para quê? Aí a gente fala um pouquinho sobre essa avaliação das competências, né? Nós sabemos que o nosso texto ele é avaliado de forma muito rápida. Então, às vezes, o nosso professor, quando nós estamos lá estudando, nos preparando, ele demora um tempo para corrigir o texto, ele fica tentando entender, né? Ele vê, será que realmente, não sei o quê. Mas no dia, nós precisamos nos colocar na posição do avaliador. E esse colocar-se na posição do avaliador tem a ver desde o início do planejamento do texto. Eu vou planejar essa introdução, eu vou usar esse repertório e como eu vou utilizar o repertório. Então, muito mais importante do que a seleção do repertório é o que eu vou fazer com ele. E o que eu vou fazer com esse repertório tem a ver, então, com essa produtividade. Por que nós insistimos muito com um uso muito bem casadinho, muito bem planejado aqui na introdução? Para que a gente garanta uma competência, que é a competência 2, para que a gente tenha aí a apresentação de todas as palavras-chave do tema, para que nada fique de fora, né? E para que nós já tenhamos um uso de um repertório que é pertinente ao tema, né? Que é legitimado aqui com a área do conhecimento da história, né? Com um historiador, e que tem esse uso produtivo marcado linguisticamente em não só um momento, né? Mas aqui em 3 momentos, 2 momentos específicos. Então, essa construção é uma construção que a gente precisa perceber. Obviamente, em relação com a C3, porque aqui tu largou para o teu avaliador qual é o teu projeto de texto. Então, ele sabe o que esperar ao longo desse texto, em termos de quais são as discussões que serão feitas, mas ele também sabe que a questão da cidadania vai aparecer. Né? Então a gente não pode esquecer que essa problematização, ela é a problematização que é o foco do nosso texto. Isso vai retornar ao longo dessa discussão. Quer falar? Carol, Vamos lá. só para complementar, olha só. Aí vem aquele medo, eu não sei qual é o tema que vai cair,
nem as profs sabem. E aí, qual o repertório que eu vou utilizar? Será que eu vou poder utilizar o José Murilo de Carvalho? Será que eu vou ter que pensar num repertório muito específico ao tema? Não, de forma alguma. A Carol estava falando que aqui a gente tem a palavra direitos políticos, que se aplica muito bem a esse tema, justamente porque nós estamos falando, né, de uma participação política, certo? Vocês precisam entender que qualquer tema, na verdade, está tratando de um direito, seja ele civil, seja ele político, seja ele social. A maior parte dos temas, galera, são temas que envolvem direitos sociais, como, por exemplo, o acesso à educação de qualidade, o acesso à alimentação, ao trabalho, ao lazer, ao esporte, à saúde, à previdência social. Todos esses são direitos sociais, tá? Então, de qualquer forma, esse mesmo repertório aqui, ele está pertinente, na verdade, para qualquer tema. Só que ser pertinente a qualquer tema não significa que tu tá pontuando 100%, como a Carol falou. Uma coisa é ser pertinente, outra coisa é ser produtivo. E aí, qual é como se diz? Esqueci a expressão, né? A expressão que eu ia dizer, mas qual é o pulo do gato? Qual é o pulo do gato aqui? É tu trazer o direito civil, o direito social, enfim, que tu quer fazer uma relação ali com o tema, justamente na problematização desse tema. Quando tu diz que, no entanto, quando se observa o problema X, nesse caso que é o problema é a escassa participação popular, né, desses jovens, percebe-se que os direitos tais, podemos falar aqui de direitos sociais, vamos pensar que o tema envolvesse educação, né, evasão escolar. Quando se observa a escassa frequência dos alunos na escola, no Brasil, percebe-se que os direitos sociais estão sendo dificultados, estão sendo, sei lá, violados, aí depende ali da problematização que tu quer fazer. E aí tu pode especificar qual seria o direito social que nós estamos tratando. Pode ser dentro de um travessão, né? O qual se refere, nesse caso, ao direito fundamental à educação de qualidade. Então, vocês percebem que o modelo pronto não é tu ter aquele esqueleto em que tu troca uma que outra palavra. Isso não existe. Não existe porque língua portuguesa ela precisa ser mexida, né? Qualquer língua precisa ser mexida. Existe uma sintaxe, uma construção ali por trás. Então a gente precisa pensar sim em estratégias. Essa daqui é uma bela estratégia. Assim como muitos usam Constituição Federal, sei lá, né? Outros repertórios fixos. Esse daqui também é perfeito para o tema Enem, justamente porque trata de direitos. Por que a gente trouxe esse daqui? Porque muitos de vocês utilizam a Constituição na argumentação, né? Então a gente não vai ficar repetindo o repertório, vai ficar, né, um texto repetitivo. Então a gente traz algo já na introdução, assim, evitando a Constituição só por uma questão de não repetir depois, tá? Mas não que a Constituição tenha menos valor aqui, não é isso. Só uma outra observação a respeito da introdução, vocês percebem que não precisa ser um gênio, né? Um gênio da lâmpada para pensar aqui em como colocar os quais envolvem movimentos sociais em prol da transformação nacional. Por quê? Porque no momento em que tu lê o tema, o comando, né? Tu vai, na verdade, antes de planejar o texto, tu vai ler com muita atenção esses textos motivadores, porque os textos motivadores vão te mostrar que essa participação dos jovens na política não é só em relação ao voto e muito menos a ser um político, e sim ser um agente de transformação social na sua própria realidade, ou seja, aquele jovem que se engaja em alguma, né, uma ONG, um movimento, né? Então, os textos, na verdade, vão te dar todas essas respostas do que significa cada palavra ali no tema. Por isso que não existe a possibilidade de tu não saber escrever sobre o tema, porque os textos vão te explicar, os textos vão te dizer alguns desafios, inclusive, que podem ser causas ou consequências dessa falta de participação social, e ainda tu
tu já tem as tuas estratégias de introdução, estratégias que eu tô falando aqui é repertório, né? As tuas estratégias de introdução, até de desenvolvimento. Então, na verdade, a tua bagagem vai se encontrar ali com um tema que é muito delimitado e muito bem explicado pelos textos motivadores. E aí a tua linguagem, a tua capacidade de articular, né, pela linguagem ideias é que vai fazer esse casamento. Por isso que a gente vai ter um texto produtivo, tá? Mas enfim, eu só queria ressaltar aqui que não precisa ser, né, um gênio da lâmpada, não precisa ser o cara que tira nota 1000 no Enem, não é nada gênio, tá, gente? A gente só tem estratégia e sabe interpretar o tema que parte dos textos motivadores. Mas uma questão aqui, ou a gente vai para o desenvolvimento, Carol? Eu acho que é isso. E eu acho que, assim, a gente poderia muito bem, né, ter colocado a Constituição aí. Teria sido a mesma, assim, a mesma ideia, né, a mesma, estratégia por trás, ela estaria ali. E aí os alunos ficam às vezes: "Ai, mas isso é repertório batido". Gente, é repertório batido porque é o problema do Enem e a gente está discutindo um problema que está na Constituição, né. Então, é como que a gente vai fazer isso de forma produtiva. E isso tem muito a ver com essa construção, com esse planejamento. Quem tem 1000 no Enem, 980, 960, é uma pessoa que, ao longo da sua prática de escrita, praticou aquela estratégia várias vezes. Então, assim, toda semana aplicava essa estratégia, né. E é por isso que a gente diz, assim, que não tem essa coisa de: "Ah, eu escrevo bem", que a Paty falou, não é o gênio da lâmpada, né, não precisa ser: "Ai, meu Deus, é um prodígio da escrita", não, é ter estratégia e saber qual é a discussão e como aplicar isso, né, bem tranquilo. Vamos para os desenvolvimentos? Sim. Olha só, na verdade, a gente programou aqui um texto, né, para conversar com vocês, e a gente produziu um outro texto do mesmo tema, invertendo a ordem de como a gente apresenta o argumento em si, né, a discussão e o repertório. Por que isso, né? Porque tradicionalmente a gente encontra nos textos o repertório que vem antes da discussão. Só que eu, particularmente, eu acho mais difícil de fazer isso. E eu vejo a dificuldade, né, de vocês, mesmo que uma semana antes do Enem, ainda tem essa dificuldade com competência 3, ou seja, como desenvolver ali as ideias dentro da argumentação. Aí, gente, é uma questão de estratégia de novo, né? Se eu tenho uma dificuldade de trazer um repertório em relação ao meu argumento, e aí depois retomar esse repertório novamente, aí fazer uma análise ali sobre o problema em relação ao tema, a gente pode fazer um caminho inverso, que é bem mais fácil, na verdade, e que pode agora talvez clarear a tua mente, né, para fazer aquilo que tu já sabe fazer, só que com muito mais facilidade, tá? Então, a gente vai avaliar aqui a competência 3, porque a 2 a gente já gabaritou. A competência 2 se refere só a tu trazer o tema de maneira completa, mesmo que desmembrado ali, como a gente fez, e junto a um repertório pertinente e produtivo. Já gabaritamos a C2. Agora a gente vai avaliar como é a organização dessas ideias. Tradicionalmente, o parágrafo argumentativo ele tem 4 fases. Não significa que sejam 4 períodos, né? Período até o ponto final. São 4 fases que a gente precisa obedecer. Às vezes, por exemplo, a fase do fechamento, ela está no mesmo período da discussão. Se tu é acostumado, né, a fazer assim, beleza, está dando certo, ok. Mas a maneira mais tradicional da gente montar um parágrafo aqui de argumentação são 4 fases que coincidem com 4 períodos. Então, foi assim que a gente montou essa redação. A primeira coisa que a gente faz é, né, nessa revisão, que vocês estão cansados de saber, eu acredito, é fazer uma retomada de tese. E aí, mesmo que tu já esteja muito acostumado, o que eu quero ressaltar aqui é o momento da revisão. Porque o que acontece? Essa semana eu estava fazendo um simulado com uma turma e uma das meninas teve desconto na competência 3, porque ela
lá na tese da introdução, ela colocou uma coisa, né, tipo negligência governamental, por exemplo. E depois, na hora de argumentar, o próprio tópico argumentativo ali do seu parágrafo mudou de ideia. Ela mudou de ideia no meio do caminho e ela esqueceu de revisar, de trocar aquela tese lá na introdução. Aí o que aconteceu? Teve desconto. Então, a questão da revisão é muito importante. E aí acontece o quê? Se tu errou uma palavra ali da tua tese, depois na hora de retomar essa tese, tu pode fazer um risquinho em cima da palavra, né? Por exemplo, aqui vou fazer como exemplo, é crucial perceber. Eu posso fazer um risquinho só com a minha caneta e escrever por cima, sem problema nenhum, tá? Isso é uma dúvida geral, né? Ai, a rasura desconta? Carol, desconta? Tu que já foi corretora do Enem. De forma alguma. Textos nota 1000 tem N rasuras. A rasura que tu não vai fazer é riscar, né? Fazer uma riscaria louca, não. Mas tu faz um risquinho, escreve por cima e tá show de bola. O segundo momento ali, que é, na verdade, essas fases que a gente trouxe nesses parágrafos, é primeiro fazer uma justificativa. Ou seja, tu vai explicar por que a tua tese, o problema que tu escolheu para esse tema, de fato é um problema para esse tema. Então, quando eu falo porquê, justifique sua resposta, né, como a professora do colégio fala, é tu trazer exatamente as conjunções explicativas ou causais, né? Uma vez que, haja vista que, porque, pois, posto que, dado que, existem N dessas conjunções. E aí sim, depois tu vai pensar num repertório que de fato comprove isso. A questão do repertório aqui, lembrem, pelo amor de Deus, né? Não fiquem enlouquecendo com repertórios para o tema. Acabou, tu já tá lá no meio do parágrafo argumentativo. Qual é a função de um parágrafo argumentativo? Qual é a função da argumentação em si, né? É sustentar a tua ideia, é convencer o leitor de que aquilo que tu tá falando faz total sentido. Se tu disse que há uma negligência governamental, tu não vai trazer o repertório lá do Batman, né? Tu vai trazer um repertório que vai justamente ao encontro dessa negligência ou que enfrente essa negligência, né? No caso de uma Constituição que garante o direito X, que vai contra essa negligência. Então, a gente precisa pensar aqui em repertórios sempre para a tese, não pro tema exatamente. Pode ser que, né, dê acaso de ir ao encontro do tema também, mas isso é só uma coincidência. E aí sim, por que eu estou ressaltando isso, né? Por mais que o teu parágrafo não obedeça a essa ordem de ideias, o teu planejamento precisa obedecer essa ordem de ideias. Porque no momento em que tu já sai desasado, né? Escolhendo o repertório, eu vou usar o repertório tal no meu argumento, mas eu nem sei qual é o meu argumento, nem sei qual é a minha tese, não sei qual é a minha justificativa, já errou feio, porque tu vai tentar encaixar. Carol, eu odeio essa palavra, não sei se tu não gosta. Eu odeio essa palavra. Como eu vou encaixar o repertório tal? Porque não é encaixe, gente, né? Redação não é encaixar peças. Redação é tu ser uma lógica de raciocínio. E o nosso raciocínio precisa partir da nossa tese, do nosso porquê dessa tese, e aí pensar nesse repertório. Que aí pode ser qualquer tipo de repertório, né? Dados, exemplos, exemplo legítimo, no sentido de que esse exemplo precisa ser reconhecido, né? Não vou dar um exemplo da minha casa, do meu cotidiano. É um exemplo de um fato que aconteceu, é um exemplo de coisas conhecidas, né, nacionalmente. E aí, seguindo, nós vamos fazer uma síntese. Esse fechamento, a galera fica muito assim, como que eu vou fazer um fechamento, né? A verdade é que o fechamento é uma conclusão daquilo que foi discutido nesse parágrafo. Então, é uma síntese, é um resuminho daquilo que foi discutido. Ou ainda, eu gosto muito dessa estratégia aqui, que é trazer uma consequência daquilo que foi discutido. Veja bem, não é uma consequência do tema em si, porque senão tu vai estar acrescentando uma outra discussão. Não. Se eu discutir a negligência do governo em relação à educação brasileira, eu posso trazer no fechamento desse parágrafo
que a consequência disso são crianças vulneráveis devido à falta de um ensino de qualidade. Então, crianças vulneráveis é uma consequência daquilo que foi discutido, tá? São várias opções, né, na forma de fazer esse fechamento. Mas a ideia é sempre a mesma. A essência é resumir o parágrafo argumentativo, o parágrafo que tu acabou de produzir. E aí vamos à análise, então, desses dois parágrafos. A gente vai se revezando aqui, tá? Senão eu vou ficar sem fôlego. Primeiro, né? A nossa primeira tese, vamos voltar lá, na verdade, na introdução, né? Qual que era a primeira tese? A primeira tese era uma negligência do poder público em relação a quê? A participação do jovem, né? A participação do jovem na sociedade como um agente transformador, né? Beleza. Então, é isso exatamente que a gente vai retomar na primeira frase desse parágrafo argumentativo. E, gente, uma coisa que é certa, assim, né? Existem modelinhos de tópico argumentativo que podem ser prontos, que podem ser estratégicos. Eu mesma tenho o meu modelo de tópico, que é exatamente esse daqui. A esse respeito, eu gosto muito de utilizar a respeito disso, no início do parágrafo. É crucial perceber, e aí eu trago a minha tese, a falta de compromisso do governo brasileiro com a educação básica. Eu acho que a gente copiou e colou alguma coisa errada aqui, tu viu? Na verdade, olha, era a falta de compromisso brasileiro impede uma efetiva transformação social. Ficou ali. Tá, eu vou tirar essa educação básica e aí vai ficar assim, ó. É crucial perceber que o que já tá lá. É crucial perceber que a falta de compromisso do governo brasileiro impede uma efetiva transformação social. Esse impede ali é o que está dando a ideia, gente, de desafio. Percebe que eu não necessariamente preciso dizer que tal coisa é a causa do problema. Tal coisa é um desafio para o problema. Porque senão eu fico que nem um papagaio, né? Cada tópico argumentativo eu falo, tal coisa é a causa do problema. Além disso, tal coisa é outra causa do problema. Não faça isso, porque aqui nós estamos avaliando também a competência 4, que é a competência de vocabulário, né? As formas como tu vai retomando palavras, como tu vai ligando as tuas ideias. E aí eu vou te dizer que uma bela maneira de fazer esses tópicos, de maneira a não ficar falando em desafio toda hora, é tu trazer o próprio verbo que dê essa ideia de problemática. Então, a culpa do governo impede alguma coisa em relação ao tema. Eu não vou aqui trazer todo o tema de novo, né? Pelo amor de Deus, eu não vou colocar a participação política do jovem para efetiva transformação social. Não. Tu vai trazer uma parte ali que te interessa ao tema, tá? E aí, como eu tinha falado antes, a gente fez uma inversão aqui. A gente traz primeiro o porquê e depois sustenta isso com um repertório bem pertinente a esse argumento. Quando a gente fala que o governo ali, né, tem uma negligência em relação ao tema, tu não vai agora me explicar que isso acontece porque o governo é negligente em relação ao tema. Eu já vi esse tipo de construção. Tu tá se repetindo? E isso a gente faz no planejamento. Quando a gente pensa, a negligência do governo é um desafio aqui nessa situação dada, no próprio planejamento eu já puxo uma setinha. Por que há uma negligência? Porque o governo não faz tal coisa. Não investe, não fiscaliza, não propicia oportunidades, não isso, não aquilo. Dependendo do tema, tu vai explicar qual é a falha do governo. Nós estamos aqui na fase, gente, mais importante do parágrafo argumentativo. É a fase em que tu vai explicar o porquê da tua tese. Não pense que o repertório é o mais importante. Às vezes, é preferível tu não trazer repertório nenhum, se tu não achou, e trazer uma justificativa bem fundamentada, né? Uma justificativa bem explicada
E aí, se tu conseguir, tu traz o repertório, se não, claro que eu não tô te estimulando a não trazer repertório nos parágrafos argumentativos, isso é um problema também. Mas às vezes, em um momentinho, é melhor tu não trazer do que tu trazer só repertório ali, jogar e não explicar nada, porque daí é um erro grave, né, de competência 3. Tu quer comentar alguma coisa, Carol, a respeito disso? Quero. Quero. Gente, Quero. isso é assim, ó, tem algo que está muito casado com essa necessidade do porquê, que é pensar em exemplos. Pense em exemplos de como isso se dá. Então, assim, ai, o governo é negligente em que situação? Ah, em tal situação, isso são exemplos. E aí está a nossa justificativa, aí está essa nossa construção. Então é muito comum isso, né, de, ai, falar que é a negligência do governo, daí a gente traz: "Ah, porque o governo é negligente em relação a isso". Daí o avaliador te pergunta: "Por quê? Por que que ele é negligente em relação a isso? O que que ele não faz e que ele deveria fazer?". E isso tem que estar no planejamento. Então, eu sempre uso essa metáfora com os meus alunos, e eles sabem que eu digo que o avaliador é uma criança. Por que que o avaliador é uma criança? Porque ele vai te perguntar por quê sempre. Então, às vezes, ai, para quem planejou o texto, ai, mas isso é óbvio. Gente, não é óbvio, isso não está escrito no teu texto. Então, precisa estar ali escrito, né? Isso é muito comum, eu acho que tu vai concordar comigo, de principalmente no início do ano, a gente pegar aluno que até planeja o texto. Mas sabe como que é o planejamento? É assim, ó, o meu argumento é negligência do governo e esse é o meu repertório. Vou para o próximo. É esse argumento e esse repertório. E daí isso foi o planejamento da pessoa. Gente, não vai funcionar. Por quê? Porque faltou todo o raciocínio do argumento. Então, qual é o raciocínio do argumento? O raciocínio não é o repertório. O repertório tá lá assim para te dar uma ajudinha, né? Para fortificar aquilo que tu tá falando. Mas o foco da argumentação tá na tua explicação, na tua justificativa. Então, e essa justificativa que é que às vezes os alunos demoram um tempão para assim, para ver que isso é verdade, é a justificativa que a gente vai inclusive escrever no texto. Então, se tu planejou esse porquê lá, tu vai ganhar tempo na hora de escrever o teu rascunho, porque o teu período de discussão ele praticamente vai estar pronto. Tu vai explorar aquele exemplo, tu vai explorar aquela justificativa para essa construção. E o que a Paty falou, né, de que não importa em que ordem. Então, por isso que quando nós estávamos falando sobre como que a gente ia analisar os textos e quais textos, nós falamos, vamos construir um outro parágrafo para a gente mostrar que não importa a ordem. O que importa é a explicação do argumento e que esse repertório ele esteja a serviço da argumentação. Ele pode vir antes ou ele pode vir depois, né? Isso não é o que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é essa nossa explicação. E isso tem a ver com a segurança do planejamento de texto. Então, pensar nesses porquês, pensar nesses exemplos de como a gente justifica o problema, isso é essencial, né? Eu acho que é focar nisso no projeto de texto, mas focar nisso no momento da revisão do texto também. Então, assim, eu estou revisando o meu texto, né? Eu justifiquei esse argumento, fica clara qual é a omissão do governo aqui, a falta de compromisso, né? Eu preciso localizar isso. Vamos lá. Mas, a Carol falou dos exemplos, né, não quer dizer que tu vai escrever por exemplo, tá, é só para te imaginar. Um exemplo de que o governo aqui é falho em relação à participação do jovem na política, eu penso o seguinte, um exemplo é que os jovens não aprendem na escola, né, no próprio ensino fundamental e médio, as ciências políticas, né, as ciências sociais de forma efetiva, embora até tenha sociologia na escola, não é uma disciplina muito valorizada. Eu pensei nesses exemplos de falha. Então, beleza. Como que eu vou colocar isso? Eu preciso escrever um exemplo disso? Não. Não, porque linguisticamente tu precisa trazer esse porquê, uma vez que, já vista que, tá? Tu precisa mostrar que tu tá justificando e não trazendo só exemplos soltos. Então, Paty, olha só como isso vai aparecer. e olha só, só para ilustrar isso para eles, é o que está entre travessões estruturais e metodológicas. Isso é o exemplo.
É o exemplo em que sentido? Tá aqui, eu tô pensando nessa falha, é uma falha estrutural e é uma falha metodológica, né. Então Exatamente. o exemplo não é aquela coisa e tem aluno ainda que pensa assim: "Ai, um exemplo. Ai, tem que ser um exemplo noticiado". Daí o aluno inventa que foi noticiado nacionalmente por não sei o quê. Gente, não, né. Aqui é uma questão de, assim, é a discussão do problema. Então o exemplo tá ali, ó, inúmeras falhas. Que falhas? Estruturais e metodológicas. Aqui exemplificou. É que, antes quando eu falei em exemplo legitimado lá em cima, eu estava falando se tu vai usar isso como repertório, tá. Então, quando eu vou dizer que a prova disso, né, tu vê num exemplo específico, é o tal do repertório. Mas aqui a gente está justificando, por isso que em termos linguísticos a gente vai usar justamente palavras que demonstrem a explicação. Isso porque, então, o isso está retomando o governo, né, a falha do governo em relação ao tema. Isso porque o sistema educacional é marcado por inúmeras falhas. Ok, mas quais são essas falhas, né? E aí a gente vai abrindo. Quais as falhas estruturais e metodológicas, ou seja, de estrutura mesmo, física, de capacidade, de número de professores, inclusive de metodologia, né? De forma de ensinar. Em que, e esse em que é uma outra explicação que eu abro dentro dessas falhas educacionais. Agora eu expando, para não ficar, né, minúscula a minha explicação em duas linhas, eu expando e explico um pouquinho mais agora essas falhas metodológicas e estruturais. Em que, do ensino fundamental ao ensino médio, crianças e adolescentes não recebem uma educação. E aí, o que que acontece, né? Não adianta eu ficar o parágrafo inteiro agora na minha justificativa explicando, falando só mal da educação. Eu preciso justificar a falha na educação em relação ao tema. É muito comum nesses modelos prontos justamente isso, ficar só falando ali do problema deletério, do não sei o quê, e nunca chega no tema. Isso não é argumentar em relação ao tema. Então, não oferece, não recebem, essas crianças e adolescentes não recebem uma educação capaz de formar cidadãos completos, dotados de competências técnicas, intelectuais e críticas, que é isso que me interessa para a política aqui, o que resulta em jovens sem habilidades nem conhecimentos suficientes para se envolver em movimentos sociais e na política. Está aqui o tema. Então, eu fiz toda uma lógica explicando que a falha do governo está justamente, né, na falta de uma educação de qualidade que propicie aos jovens habilidades que sejam suficientes para participar da sociedade politicamente. Claro que poderia ter sido até mais resumidinho, tá, gente? O número de palavras aqui que eu usei faz parte da linguagem, né? Da nossa linguagem. E isso é o que torna um texto mil. Quanto mais vocabulário tu tiver, obviamente maior a chance de ser um texto mil. Só que a ideia, ela poderia ser a mesma com menos palavras. O que importa é que a gente explique por que a falha governamental em relação à política dos jovens é uma falha, né, que impede essa transformação social. Porque a educação é falha, né? Resumidamente é isso. Prof, posso usar o mesmo argumento, a mesma explicação para vários temas? Obviamente, né? A falha em relação à educação é o principal, eu diria que é o principal argumento que tu pode usar nos temas Enem. Inclusive no tema do ano passado, né? O tema do ano passado era a valorização dos povos tradicionais. A gente tem uma escola que não valoriza, né? Não valoriza esses assuntos de diversidade cultural, etc. Então, aqui a questão é a mesma, na verdade. E aí, por que eu falei que o repertório depois, na minha opinião, ele se torna mais fácil? Porque tu retoma toda essa problemática por meio de um pronome demonstrativo. Prova desse descaso é tal coisa. Então, nesse caso aqui, eu escolhi, né, no meu planejamento, trazer um dado que comprove essa falha do Estado em relação à educação. Percebe que quando a gente fala de governo, né, geralmente vocês trazem Thomas Hobbes, Constituição, alguma lei. Mas como eu fiz um planejamento em que, primeiro,
eu fiz a minha justificativa, né? Ah, por quê? Porque educação é falha, blá 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 blá. Se eu planejei bem a minha justificativa, agora eu posso pegar um repertório que tenha a ver justamente com a minha justificativa. E se eu gosto muito de falar sempre da educação falha, eu posso trazer justamente sempre esse repertório que tem a ver com a educação falha. Por que, que o caminho é mais fácil? Porque tu não precisa primeiro colocar o repertório, depois tu volta no repertório e faz um gancho com o resto, e aí, né? A maioria consegue, mas muitos ainda têm essa dificuldade. Então, se tu tá com essa dificuldade agora, faz dessa forma. Retoma tudo que foi falado e agora vem e diz qual é a prova disso, né? Prova desse descaso. Vou pegar uma outra cor aqui. Prova desse descaso é a posição do país no ranking da OCDE entre as nações com o pior desempenho estudantil a nível internacional. Preciso dizer qual é a posição exatamente? Não, né? Tu acha que eu vou lembrar se a posição é, sei lá, 176, sei lá, não sei. Mas eu sei que o Brasil está entre dos piores lugares em nível educacional, internacionalmente falando. Eu também sei que o Brasil, de acordo com a ONU, é um dos países mais desiguais do mundo. Gente, números não importa aqui, né? Tu não vai precisar ficar inventando número. O que importa é que tu traga informação que sustente. Medir se essa informação de que o Brasil é uma das nações que apresentam o pior desempenho estudantil não comprova justamente essa educação falha, essa educação que, né, não faz o país progredir em nenhum sentido. E aí a gente faz um fechamento. Eu não vou deixar um repertório solto aqui, né, voando. Então eu vou fazer uma síntese desse parágrafo usando uma estratégia aqui, que nesse caso eu utilizei a estratégia da condição. Como que funciona assim? Aqui. Assim, retomando aqui, né, os conectivos, vocês estão percebendo que os conectivos vão aparecendo a cada troca de período, né? Nesse caso ali foi o prova desse descaso, eu estou retomando uma ideia anterior, então eu estou fazendo uma conexão. O isso lá em cima também está fazendo uma conexão, trazendo o que foi falado antes. E agora a gente tem um assim para concluir. Assim fica claro que, enquanto as autoridades institucionais não assumirem sua responsabilidade, a juventude estará fadada a conviver com o estigma da incapacidade política. Por que isso daqui é uma síntese do meu parágrafo? Porque eu não estou trazendo uma informação nova. É tudo que eu discuti. Fica claro que, enquanto o governo, aqui as autoridades, não assumirem sua responsabilidade, poderia até completar em relação à educação brasileira, o jovem estará fadado a conviver com o estigma dessa incapacidade de transformação social, com essa incapacidade política. Eu estou fazendo um resumo do meu parágrafo em relação ao tema. Mas por que eu falei que é um estilo de fechamento que dá uma ideia de condição? Porque a condição é de que, enquanto o Estado não faz isso, o problema, que é o tema, permanece. Se o Estado não faz isso, o problema permanece. E essa ideia de condição pode ser utilizada em qualquer outro tipo de argumento, na verdade. Digamos que o teu argumento ali era a pobreza, né? A pobreza é o desafio. Beleza. Enquanto a pobreza persistir como um desafio na sociedade brasileira, o acesso à educação de qualidade permanecerá, blá blá blá. Então, você está vendo que a condição é uma estrutura aqui linguística que te facilita construir um fechamento, né, que tem a ver ao mesmo tempo com a tua tese e com o tema. É estratégia, não é modelo pronto, tá vendo? A partir do tema e da tua tese, tu vai utilizar essa estrutura para deixar bem produtivo esse teu fechamento. Carol, quer comentar desse parágrafo aqui? Pode ser. Eu não sei a questão do tempo. O que que a gente faz se a gente lê o segundo ou se a gente lê um do outro exemplo, que é ao contrário. O que que tu acha? Eu acho que a gente segue aqui porque o outro é o que a galera tá mais acostumada a fazer, né? Trazer o repertório antes. Vamos Beleza. seguir.
nessa ideia, mas antes de tu comentar, olha só, por que que a gente pensou estrategicamente num argumento que fala mal do governo e um argumento que fala mal da sociedade, né? Não da sociedade inteira. Nesse caso, a gente está falando do desinteresse do jovem. Porque, gente, a maior parte dos temas eles têm relação com uma falha mesmo de falta de algum direito, de uma falha estatal, já que nós vivemos num estado de direito, né, democrático. Mas, por outro lado, os temas sempre têm a ver também com uma característica social da nossa sociedade moderna, né? Quais são as características da sociedade moderna? Individualismo, desigualdades, desinteresse, apatia, entre outras, né? A falta de criticidade, desigualdades eu já falei, acho que já falei. Então, se tu quiser pensar sempre assim nos temas do Enem, é bem possível. Culpa do governo, culpa da sociedade. Só que daí tu vai ter que também pensar qual é a culpa da sociedade nesse caso aqui. Nesse tema, a gente não vai culpar a sociedade inteira, a gente vai especificamente falar do desinteresse dos jovens. E aí, pensando justamente nessa característica de desinteresse, a gente já tem também um repertório pronto aqui, né? Pronto, entre aspas, né? Que a gente vai construir, retomando toda a nossa discussão de desinteresse em relação ao jovem e só dizer que existe alguém que explica isso. Quem é que explica isso? Daqui a pouco vocês vão ver. Bora, Carol. Vamos lá. E antes de eu ler, olha só, agora a Paty falando, né? Gente, essa questão de que é muito comum nós culparmos o governo e culparmos a sociedade. Isso tem tudo a ver com direitos e deveres. Nós temos direitos que precisam ser garantidos pelo poder público. E nós temos direitos que, nós temos deveres que, como indivíduos, como sociedade, nós precisamos cumprir. Então, isso tudo tem a ver com aquela discussão que a gente começou falando lá no início de cidadania. Ser cidadão é sim cobrar do poder público o que ele deve fazer, mas é a gente fazer a nossa parte também. Então, por isso que essa é uma discussão que aqui ela foi colocada, inclusive, como uma consequência, né? Então, esse desinteresse dos jovens, ele é um desinteresse que é resultante dessa omissão governamental, porque o governo não deu para esses jovens, para esse grupo, a educação crítica, a educação cidadã, a educação consciente que eles deveriam ter recebido. Né? E isso tem a ver com um projeto de texto também, no momento em que nós relacionamos e selecionamos os dois argumentos, de olhar para esses dois argumentos e qual é a relação entre eles. Eles têm uma relação, né? E explorem essa relação dentro do texto, porque isso faz parte do raciocínio da problematização. Então, é por isso que aqui a gente começa o segundo desenvolvimento com além disso, que é essa soma, trouxe um argumento, trouxe um problema, vou acrescentar aqui mais um, só que eu mostro que isso que eu vou apresentar agora é resultado desse problema que eu já acabei de falar, como resultado dessa omissão governamental, e vejam que é omissão, é negligência, é não assumir responsabilidade, sempre com sinônimos. Então não é aquela coisa repetitiva de que a gente não tem vocabulário, né? E às vezes os alunos eles ficam procurando um sinônimo assim, omissão. Aí omissão, negligência. Daí fica depois, e agora? Não sei mais, né? Gente, reconstruam. Se é uma omissão, é que o governo não faz a parte dele, né? Ele não está participando ativamente daquilo que deveria. Então, reconstruam às vezes isso que auxilia também nesse vocabulário. E aí a gente vem de novo com o tópico frasal para o segundo argumento, para a segunda tese. Destaca-se o desinteresse do jovem em relação ao envolvimento social. Envolvimento social está topicalizando aqui exatamente a parte do tema e não é o tema inteiro copiado, né? Igual aquele tema da invisibilidade do registro civil. Eu vi uma redação que a pessoa copiava com os 2 pontos em todos os parágrafos. Gente, não, né? Então, como assim interpreta esse tema, vê qual é o foco da discussão agora.
temos aí o tópico de novo, muito bem delimitado. Estou mostrando para o meu avaliador, ó, agora eu vou falar do desinteresse do jovem. E aí eu venho para a justificativa de novo, né, nessa sequência do que a parte já estava falando. Sobre esse aspecto, é o conectivo que vai fazer a ligação de, ó, o que eu vou discutir agora é o aspecto que eu trouxe, que essa é a minha segunda tese do desinteresse. Entende-se que uma população cuja educação foi o que eu falei lá em cima, né, é precarizada, é o que eu acabei de falar lá em cima, não consegue desenvolver senso crítico. Senso crítico foi algo topicalizado lá naquela justificativa, né. E olhem o uma vez que aqui, esses conectivos que a gente precisa ir apresentando, né. Uma vez que não compreende o que significa atuar como agente transformador da realidade, nem mesmo compreende sua própria função social na qualidade de cidadão de um país, resultando na falta de interesse político. Vocês viram que tem um raciocínio, tem uma causa, que é a educação precarizada. Essa educação precarizada, ela não promove o desenvolvimento de um senso crítico. Como efeito disso, o jovem, né, ele não consegue compreender que ele tem um papel atuante na sociedade. E vejam que a palavra cidadão, ela apareceu de novo aqui. E a palavra cidadão é uma palavra por quê? Porque lembram lá da introdução? Na introdução nós tínhamos o quê, né? Que esse cidadão precisaria estar aí com esses direitos resguardados. E qual é a problematização? O jovem, quando ele sofre essa educação precarizada, ele não consegue desempenhar o seu papel como cidadão e não consegue participar ativamente das decisões políticas e de transformação social. Esse raciocínio é o raciocínio que, para agora, vejam que não teve repertório ainda. É o que? É a justificativa desse argumento, né? E daí, de novo, vem essa comprovação, que a parte falou, é obrigatório fazer nessa ordem? Não, né? A gente tem sim como trazer primeiro o repertório e depois a discussão, mas aqui a gente optou por trazer essa apresentação para mostrar que muito mais importante do que a ordem, né, do que qual o repertório, é o que a gente usa, é como a gente aproveita, então, essa explicação, esse argumento. E aí a gente vem para a comprovação. Tal fato, que qual é o fato? É o fato desse problema que eu acabei de falar, vai ao encontro, ou seja, né, combinando, não ao contrário, vai ao encontro do que explica o historiador israelense Yuval Harari sobre as gerações do século XXI. Gerações do século XXI, porque nós estamos falando dos jovens, as quais estão esvaziadas de conteúdo, indiferentes ao saber, acarretando a falta de participação, vejam palavra do tema, na promoção de mudanças na sociedade em que vivem. Aqui que faltou o vivem, né? No plural ali, porque a gente está falando das gerações, as gerações em que vivem. Gente, vejam que na apresentação desse repertório, eu não preciso explicar agora esse repertório, porque ele já está explicado, né? O repertório ele está comprovando que eu já expliquei antes. Então, tudo que tem aqui dentro dessa discussão tem relação com esse tópico do desinteresse do jovem, e vejam que a todo momento, em todos os períodos, há essas referências às palavras do tema, né? E que às vezes a gente vê determinado problema de projeto de texto, de desenvolvimento de ideia, porque o aluno traz um repertório e dentro dessa apresentação do repertório não tem ainda, assim, ele tem que fazer todo um caminho para justificar. E essa justificativa ele não traz, justamente porque ele não planejou aquele porquê, né? E aí a gente tem um problema de lacuna que fica nessa argumentação. Então, isso é para quê? Para a gente hoje focalizar no seguinte: o repertório é importante? Claro que é, ele é extremamente importante, mas mais importante do que ele é o que tu vai fazer com ele. É como tu vai justificar o teu argumento, porque
quem comanda a tua redação é o argumento, é a tua opinião em relação àquela problematização do tema, né. Então justificar isso de forma muito bem, assim, evidente, bem construída, é o que vai fazer a diferença aqui com essa comprovação. E aí a gente vai para o fechamento, que começa aqui com outro coesivo, e gente, não tem por que repetir coesivo na redação, né. Às vezes os alunos me perguntam assim: "Ai prof, mas eu repeti só uma vez". Mas gente, 30 linhas, em 30 linhas tu não precisa repetir coesivo nenhum. A língua portuguesa é gigantesca, existem inúmeras palavras que a gente pode trazer, né, para apresentar essas construções. Então eu tenho muitos alunos que têm muito problema de repetição. Gente, repetiu, tu sabe que tu repete palavra, revisa teu texto. Olha teu texto, lê o teu texto uma vez olhando só conectivo então, né, tu sabe que tu repete, vai lá e elimina isso antes de passar limpo, ou depois, se tu já passou a limpo e risca, né, Paty, faz o risquinho ali, que não tem problema nenhum. E eu vejo muito que os alunos ficam assim: "Ai, mas pode riscar?". Gente, manda embora o toque, tá, aquele toque de: "Ai, que a redação não pode ter risco nenhum", deixa isso de lado, é mais importante que tu realmente revise esse teu texto e que se tu perceba uma fragilidade, tu arrume isso ali. Então tá aqui, vem o logo, que não é o mesmo conectivo de lá, e aqui a gente tem uma outra estratégia de fechamento, que não é aquela do enquanto da condição, né? Mas vejam como que termina. A autonomia de pensamento é o que a gente discutiu de senso crítico ao longo do texto, precisa se tornar uma característica evidente na maior parte dos jovens, sob pena de seu engajamento político regredir ainda mais, né. Então vejam que esse sob pena de seu engajamento político regredir ainda mais, isso é uma consequência, ou seja, nós precisamos que algo se resolva para que não se problematize ainda mais essa dificuldade da falta de engajamento dos jovens. Então, a construção das 4 fases, né, ela é uma construção que está aqui muito bem apresentada na mesma ordem, mas que depois a gente gostaria muito que vocês, olhassem o material e percebessem como nós fizemos isso na outra possibilidade de construção, que foi uma possibilidade de construção para mostrar que a escrita do texto ela é muito estratégica, né. Por quê? Porque nós tínhamos já esse texto construído e nós falamos assim: "Tá, a gente vai partir do mesmo projeto de texto, da mesma problematização, só que a gente vai inverter isso e a gente vai pensar, no caso ali, a gente troca um repertório, inclusive, né? Então, por que que isso tem a ver com estratégia, com uso produtivo? Porque a gente trocou só, mas a gente conseguiu fazer a mesma coisa que foi feita aqui, né? Mesmo que não tenha sido a primeira ideia, mesmo que não tenha sido a primeira possibilidade de planejamento dessa redação para esse tema. Esse fechamento aqui, ele segue a mesma lógica do primeiro fechamento. Porque antes nós tínhamos uma ideia de condição, né, de que enquanto eu acho que até vou apagar um pouco dessa riscaria para a gente se entender aqui. A gente tinha ali, ó, enquanto as autoridades não assumirem sua responsabilidade, a juventude estará fadada a continuar com esse problema. Aqui nós temos de novo uma ideia de que alguma coisa precisa ser feita, senão o problema vai persistir. Só que no momento em que a gente alterou ali, né, o vocabulário dessa estrutura, a gente não vai, a gente não vai ter o mesmo tipo de recurso coesivo, e isso enriquece a nossa competência 4, né? Por exemplo, o enquanto é uma conjunção ali de condição. Ela é temporal, mas aqui ela tem uma função de condição, né? Enquanto isso não for feito, alguma coisa vai continuar acontecendo. E aqui, no segundo fechamento, a gente tem o sob pena de, nesse sentido também. Alguma coisa será feita, precisa ser feita, no caso ali, a autonomia do pensamento precisa ser uma característica do jovem, senão a gente vai ter uma consequência, que é o engajamento político regredir ainda mais. Uhum. Tu vai usar a mesma, tipo, o mesmo fechamento nos dois? Não. A gente tem duas possibilidades, uma para cada fechamento,
para enriquecer esse vocabulário e, consequentemente, a competência 4. Tu ia falar, né, Carol? Eu ia. Quando eu falei que é diferente, né, eu falei diferente justamente nesse sentido, porque vejam só, quando a gente olha para o fechamento desse segundo desenvolvimento, a gente tem a ideia de proposta. Essa construção é uma construção direta de proposta. Ela precisa se tornar uma característica. E diretamente, nós não temos isso lá por causa do elemento coesivo no desenvolvimento 2. Então a estratégia ela é diferente aqui, né, no sentido de a construção ela é diferente. E isso tem muito a ver com o que também? Com os momentos desses desenvolvimentos, porque o que que vem na sequência? Proposta de intervenção. Então faz muito mais sentido que no segundo desenvolvimento eu já apresente essa construção bem mais direcionada, direto, ó, precisa acontecer, porque eu vou pensar em como intervir para isso agora, né? E aí a gente pensa nessas duas estratégias como um grande projeto de texto, que vai culminar agora lá na proposta de intervenção. Beleza. Eu alterei ali o tal fato vai ao encontro do que o historiador explica. Pode ser um pouco mais reduzido ainda. Tu pode escrever tal fato é explicado por fulano de tal. Se tu tiver em dúvida entre ao encontro e de encontro, né? Tu pode simplificar isso. O de encontro significa que se choca, que vai contra. E aqui, tá tudo certo aí? Achei que tinha caído a live. Tá. E o ao encontro quer dizer que combina, beleza? Agora percebe, eu vou apagar tudo isso daqui só para a gente analisar rapidinho, nem analisar, só demarcar mesmo a competência 4 no que a Carol estava falando de repetição de conectivo. Carol, desconta um conectivo repetido, desconta? Conectivo que eu digo entre períodos, né? Diz que desconta. Eu sabe o que eu falo para os meus alunos? Ler é só a gente buscar a explicação das competências e a gente vai encontrar nessa competência 4 o seguinte, que a gente tem que ter lá um uso, né, enfim, muito uso, né, um uso excessivo de conectivos lá, só que tem duas coisinhas. Uma é que esse uso precisa ser sem inadequação. Sem inadequação significa tu errou semanticamente aquele conectivo, tu tá vulnerável a um desconto aí. E a segunda é que diz assim, com raras ou ausentes repetições. Para um bom entendedor, com raras ou ausentes repetições, ele vai entender o quê? Ausentes, né? Então o aluno fica, ai, mas eu repeti só uma vez, eu repeti só uma vez. Tem lá ausente e repetição. É isso que a gente vai buscar, porque o aluno ele não tá a gente precisa pensar que o aluno está se preparando para alcançar a competência. E como a gente sabe o que tem naquela competência, por que ficar ainda, ai, mas eu gosto desse conectivo, né? Gente, raras ou ausentes. Quando tem o ausentes ali, isso dá margem para quê? Se o avaliador quiser te descontar porque tu repetiu, ele pode, porque tem o ausentes ali dentro daquele critério. E outra questão é o sentido, né? A gente usou o assim e o logo para fechar o parágrafo. Tu não vai usar o assim, o desse modo, logo lá no meio da tua argumentação. No segundo período, como é que tu vai abrir esse segundo período já com assim, né? Então, isso significa inadequação. Isso gera realmente, com certeza, desconto já direto de 40 pontos se tu tem uma apenas inadequação. Já uma dúvida que pode surgir também é se esse tal aqui, né, tal fato, ele não é informal ou algo do tipo. Pode ser que seja um pouquinho informal, mas dentro do texto Enem ele não é considerado informal. A gente tem N e diversos, né, textos mil que utilizam o tal como um recurso coesivo para a gente não precisar repetir, por exemplo, o esse fato. Tá, prof, mas não pode repetir então o esse? Eu não vou repetir em início de período, porque aqui no início de período é algo que fica muito demarcado, é o conectivo que tu está usando entre períodos. Depois, né, no meio do texto, claro que vai ser impossível tu não repetir o esse, né, o essa. Mas em início, tu substitui por tal, tal fato, tal situação, esse fato, essa situação,
e também o isso, né? Como a gente usou lá em cima. Isso, justamente para retomar o que foi falado antes. Isso, né, Carol? Isso aí. E aí, às vezes, o aluno usa a mesma estratégia, ele faz assim, ó, isso ocorre porque, e no outro ele coloca, isso se dá pois. É a mesma coisa, né? Então, o isso ele tá ali também, não começa o isso nos dois casos, começa um com isso, mas no outro reconstrói, troca o isso, desenvolve o isso, né? O que que é o isso? Então, pensa em um sinônimo para colocar lá. Isso aí. E a conjunção a gente vai variar também, né? Você já usou o porquê, vai usar o depois uma vez que, já vista que, pois. Bom, conclusão, então, a gente trouxe nessa, né, para finalizar aqui essa revisão, a gente trouxe uma conclusão que tenha uma proposta de intervenção completa que atenda às duas coisas. No texto da próxima página, que vocês vão ter aí para analisar sozinhos, além das trocas, né, de ordem, de vocabulário, de repertório ali, vocês vão ver que há duas propostas de intervenção. É a mesma proposta, só que a gente dividiu em duas para aqueles que não têm assim uma facilidade para fazer uma proposta só para as duas coisas que foram abordadas no texto, tá? Mas então, vamos ver aqui quais são as fases dessa proposta. A fase, essa retomada aqui, né, o tópico frasal que retoma as teses ou o tema ali, enfim, antes de apresentar a proposta, ela é opcional no sentido de que se tu não tem espaço, né, tu vai priorizar apresentar uma proposta bem completa. Eu sei que espaço às vezes é uma briga, uma guerra, né, com quem tem a letra maior. Já a Carol, né, estava me falando que pensa que é extremamente importante. Isso é uma questão um pouco de gosto, de texto, tá? Mas eu vou te dizer que se tu tem espaço, faz a retomada ali né, da problemática inteira, que é o próprio tema, ou dos teus argumentos, como tu achar melhor. Nesse caso aqui, a gente foi direto para a proposta, mas uma abertura aqui poderia ser da seguinte forma. Opa! Portanto, é uma intervenção efetiva, precisa, ou melhor, é necessária para uma transformação social. Tá vendo que eu tô dizendo que é preciso uma proposta aqui que dê conta do tema para uma transformação social. Poderia ter colocado para uma efetiva participação do jovem na política, enfim, né? Essa abordagem do tema que ela não precisa de novo vir, como a gente estava falando antes, né, inteirinha. Basta que a gente faça ali uma retomada geral do tema. Poderia ter colocado, portanto, a problemática X e Y não permitem, blá, 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 blá. Poderia retomar também as teses, tá? O que importa é o teu espaço, é isso que tu vai avaliar de acordo com o teu texto. Sobre isso, tu quer colocar alguma coisa, Carol? Não, só isso a gente colocou no outro exemplo, né, da outra opção, a gente já deixou lá com essa partezinha introdutória. E agora, né, essa questão de, ai, precisa ou não precisa, e agora eu não faço porque eu nunca tive espaço, meu Deus. Gente, tranquilo, né? Então, assim, é só a gente olhar, por exemplo, saiu agora o último manual, em que a gente tem ali uma seleção das redações 1000 que o Sebrasp escolheu, que é a nova banca, né? E a gente tem os dois exemplos. Então, lá tem redação que começa lá a conclusão com essa retomada e tem redação que não começa. Então, são opções de fazer, né? Cada um sabe dentro do limite de espaço que tem. Então, não é algo para a gente revolucionar agora, né? É simplesmente, isso dentro do meu projeto de texto faz parte ou não faz parte, né? E aí a gente apresenta ou não. Não está confiante? Olha lá as redações que eles selecionaram. Vocês vão ver que tem as duas possibilidades. Isso prova que as duas são possíveis e estarão bem utilizadas. Gente, o que muda e o que não muda na nova correção, né? Porque aí causou um espanto, né? Um alvoroço se a competência 5 mudou.
A verdade é que ela não mudou, né? Nós vamos ter igual uma proposta de intervenção com 5 elementos, bem como a gente fazia. Acontece que cada vez mais a gente precisa fugir dos modelos prontos sem lógica, porque antes a gente tinha, né, o corretor que avaliava ali a quantidade, né, desses elementos. Eu tenho o elemento A, B, C, D e E, beleza. Se ele faz sentido, não importa muito, né? Se tu disser o governo deve investir por meio de investimentos, ia ser válido igual, por mais que não faça sentido algum. Agora a gente precisa pensar em algo que seja lógico. Quem trabalha conosco, né, sabe que a gente já exige isso. Então, para os nossos alunos isso não muda, porque a gente sempre exigiu uma proposta que tenha lógica. Mas se tu tá aqui, né, não nos conhece ainda, né, tá de curioso aqui, entendendo como funciona, é uma proposta que seja bem completa e que tenha muito sentido, presta atenção. A gente vê a proposta aqui como se fosse um funil, né? A gente tem algo bem amplo, que é uma proposta, é uma ação que alguém vai fazer, só que a gente vai especificando, especificando a ponto de chegar no tal do detalhamento. O detalhamento é um algo a mais. É como se eu estivesse fazendo alguma pergunta, né, para outra pessoa. A Carol me diz, por exemplo, aí eu já vou lendo a proposta aqui com vocês. Cabe ao governo investir na qualificação do sistema educacional brasileiro. E aí a Carol fica pensando, legal, investir na qualificação da educação. E foi exatamente isso que a gente criticou, né, nesse texto. Então, faz parte do projeto de texto. Isso é muito importante, a proposta precisa fazer parte do teu projeto de texto. Não é agora elaborar uma proposta do nada, assim, metendo aqui o Ministério da Saúde, que não tem nada a ver. Então, o governo vai investir na educação brasileira. Só que a Carol fica curiosa e me pergunta, tá, mas como que ele vai investir? Eu não vou dizer por meio de verbas, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou trazer exatamente aquilo que eu critiquei no texto. Por isso que lá, na nossa argumentação, é importante que a gente explique o porquê que o governo está falhando em relação à educação. Porque falta metodologia inovadora, porque falta estrutura. E aí, aqui no por meio de, a gente vai trazer exatamente aquilo que a gente criticou. Como que o governo vai investir na qualificação da educação? Por meio da implementação de uma metodologia de ensino sobre ciências políticas e sociais na escola. Foi exatamente isso que eu critiquei no meu parágrafo, né? Uma metodologia que ensine essas políticas sociais na escola. Essas políticas não, essas ciências políticas e sociais na escola. Tá, mas daí a Carol fica meio com dúvida ainda. Beleza, mas como que vai ser essa metodologia? E aí, a Carol é a corretora, tá? E aí, tu, que é o candidato ali, né, o articulista, vai achar a oportunidade de trazer o elemento que se chama detalhamento. Afinal de contas, o que é detalhamento? É um detalhe a mais que eu tô dando sobre a minha proposta. Então, nada mais faz sentido do que esse detalhamento aparecer justamente agora, por meio da implementação da minha metodologia, cujo projeto, ou seja, o projeto dessa metodologia, né, envolva toda a comunidade escolar e tenha como foco o estímulo ao pensamento crítico dos alunos, os jovens deste país. Então, eu estou explicando agora que essa implementação de uma metodologia de ensino não vai envolver só os jovens, vai envolver toda a comunidade escolar. O que é comunidade escolar? Professores, funcionários, alunos, até pais de alunos. E também vai ter como foco o estímulo ao pensamento crítico. Então, eu estou explicando coisas sobre esse meu por meio de. Pronto, eu já tenho 4 elementos, né? Agente, ação, por meio de e detalhamento. Agora ainda falta a finalidade. Para que vai servir tudo isso, né? Porém, gente, eu vou ressaltar aqui uma coisa, né? A finalidade, ela geralmente também faz parte do nosso plano de texto aqui, porque muitas vezes a gente tem, né, ali 2 problemas que foram discutidos, e se eu quero fazer uma proposta só, eu posso justamente usar a finalidade para trazer esse outro problema,
né, que foi discutido. Tudo depende do meu planejamento de texto. Então vocês vão perceber, né, que eu vou trazer a questão do desinteresse dos jovens aqui na finalidade. O desinteresse era o meu argumento 2, né? Então eu vou dizer que essa iniciativa ali da metodologia de ensino nas escolas, essa iniciativa tem como finalidade formar cidadãos integralmente, de modo que, consequentemente, se sintam impelidos, ou seja, com desejo de participar não só do cenário político, mas também de qualquer processo de renovação da sociedade. Então, toda a minha proposta vai ter como um efeito, vai ter como finalidade, inclusive, motivar os jovens a participar socialmente, né? Trazer esse interesse. De outra forma, no outro texto que a gente fez, a gente faz tanto uma proposta para educação, quanto uma proposta que envolva campanhas de incentivo. Vai envolver também a falta de interesse. Tá vendo que não importa se eu vou fazer uma proposta ou duas, eu preciso atender ao meu planejamento de texto. E cuidado, não faça uma proposta que só atenda ao problema que tu discutiu. Eu não estou só resolvendo educação no Brasil, eu estou resolvendo educação que, no final das contas, resolva o tema. Né? O tema não pode ser perdido de vista na proposta, por mais completa que ela seja, senão ela é zerada, né? Deus do livre. Tá? Então, essa é uma das opções de proposta. Só que quando a gente tem uma proposta, quer dizer, uma conclusão curtinha assim, que tem uma proposta só, que não tem aquela frase de abertura, cuida para não ter um só período todo esse parágrafo aqui, né? Porque daí a gente está falando uma questão de coesão. Ó, eu vou riscar aqui, vocês vão ver que tem 2 períodos. O período que começa com portanto e o período que começa com... Ui, travou. Essa iniciativa. Ah, beleza, no mínimo 2 períodos para cada parágrafo, né? Esse daqui até pode ter 2 períodos. Um só não. Quer ressaltar alguma coisa, Carol, ainda da proposta? Quero. Gente, isso não quer dizer assim, né? A parte falou ali, do repasse de verbas. Gente, não quer dizer que repasse de verbas não seja um modo meio. Pode ser um modo meio para alguma proposta, desde que tu desenvolva isso. Então, às vezes, os alunos colocam a ação e colocam assim, por meio do repasse de verbas, vírgula, a fim de tal coisa. Primeira coisa, se tu vai repassar verbas, tu tem que repassar para alguém. Então, a primeira coisa é tu delimitar para quem? Porque daí se tu vai delimitar por meio do repasse de verbas as secretarias de educação, né? As secretarias municipais de educação. Aí tu me diz o que as secretarias vão fazer depois, as quais, né, usufruirão desse recurso para tal coisa. Então, desenvolvendo isso, não tem problema algum. Agora, a gente precisa dessa ideia no modo meio, que é a ideia de ação. Qual é a ação que está aí, né? Isso precisa ficar muito bem claro para o avaliador. Aí a gente pode, né, trazer, por exemplo, cabe ao governo incentivar os jovens a participar socialmente do seu país, por meio do investimento em educação, e aí a gente vai deixar para o detalhamento esse repasse de verbas para alguém. Pode ser também uma opção, mas eu já vou aproveitar a pergunta da Emily aqui, que a Emily perguntou o seguinte, ó. Se eu utilizar falta de infraestrutura ou investimentos na educação como tese, posso usar a intervenção por meio de verbas do Tribunal de Contas da União? Pode, só tu não vai já, após isso, né, por meio de verbas, já trazer a finalidade. Tu vai aproveitar esse gancho e vai colocar uma vírgula ou um travessão e vai trazer um detalhamento já. Vai explicar essas verbas serão aplicadas em que, especificamente, na educação? Na estrutura, na construção de alguma coisa, na inovação da tecnologia das escolas, na metodologia, na capacitação dos professores, tudo depende daquilo que tu criticou lá no parágrafo argumentativo. Porque, afinal de contas, a gente tem que obedecer, né, esse planejamento, e aí a gente já aproveita e traz um detalhamento. O que tu acha, Carol? Tu faria assim? É a Emily? Eu não peguei o nome direito. Foi É a Emily? Emily Oi, Oliveira. Emily.
Eu vou te dar mais uma dica, tá, mais uma coisinha. Em vez de colocar por meio, como que ela falou? Por meio de verbas do Tribunal de Contas da União, foi isso, né? Uhum. Coloca aí dentro dessa tua parte do verbas, uma palavra que dê uma ideia de ação, tá? Por exemplo, por meio da aplicação de verbas advindas do tribunal tã-tã-tã-tã. Por quê? Porque daí essa palavrinha, que é a aplicação, vai estar ligada ao verbo aplicar, que significa que é uma ação. Então, o modo meio, a gente pode entender como se fosse uma ação menor para alcançar aquela ação maior. Com essa palavra aplicação, vai ficar mais fácil de a gente conseguir detalhar isso depois, né? Então, aqui no exemplo que a Paty marcou, tem o implementação. Sempre cuidem essa palavra que normalmente ela não é um verbo. Normalmente ela é um substantivo, só que é um substantivo advindo de um verbo, né? Implementação, aplicação, resolução, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, Criação. essa ideia, né, essa ideia, promoção, divulgação, isso precisa estar ali dentro do modo meio. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença por quê? Porque o avaliador vê que não é aquela coisa decorada, sabe? Ai, a pessoa decorou isso daqui para qualquer tema. Então ela realmente está pensando na aplicabilidade. E agora, quando a gente vem com a discussão da competência 5 neste ano, todo ano dá um auê na internet de mudança de correção, e aí eu foco em alguma competência, né? Neste ano a escolhida foi a 5, a que veio. E, gente, o que que a gente vai pensar nisso? Assim, ó, para resumir a ideia, nós estamos passando de um viés quantitativo para um viés qualitativo. O que que significa isso? Significa que agora não importa se tem 5 elementos, eu preciso ver se esses 5 elementos qualitativamente, né, a qualidade deles, se eles são efetivos para aquela discussão. E isso tem a ver com o nosso projeto de texto. Então, essa proposta é uma proposta que resolve o problema que foi discutido nesse texto, né? Resolve no sentido não que a gente vai resolver os problemas do Brasil, tá, gente? Não isso. Mas que ela está relacionada à problematização que foi apresentada lá. Então, é esse viés de a gente planejar a proposta. Eu tinha muitos alunos que não planejavam proposta, porque é sempre a mesma coisa, não sei o que, vou colocar lá, vai contar. Eu não vou com essa segurança, porque a gente pode se dar mal, né? Então, a proposta da intervenção, ela precisa ser planejada como qualquer outra parte do texto. E a gente vai cuidar cada um desses elementos como elementos essenciais para que a gente consiga falar, ó, tá aqui a minha proposta. É uma proposta concreta. Pensem assim, quando o leitor for ler o texto de vocês, o avaliador, ele precisa conseguir imaginar isso acontecendo. Eu sempre penso isso, a gente precisa ler a proposta e precisa imaginar isso acontecendo, no sentido de criar uma imagem, sabe? Aquilo é isso que vai acontecer. Não vai ter problema algum se a gente fizer isso e planejar direitinho. E aí, só para fechar essa ideia, aí eu lembrei que tu estava falando agora, eu lembrei do por meio das redes sociais, por meio das escolas, por meio das mídias. Não. Isso que tu tá trazendo aí é um lugar, não é uma ação específica. Quer dizer que é nas redes sociais? Beleza, mas aí tu vai dizer por meio de campanhas. Opa! Por meio de campanhas. Ou melhor, não, já tô errando de novo. Por meio da divulgação ou por meio da criação de campanhas nas redes sociais, né? Por meio da elaboração de campanhas, porque divulgação, elaboração, criação, tudo vem de verbos: criar, elaborar, divulgar. E aí a gente tem uma ideia de uma ação específica que está desenrolando, né? Está se desenrolando e acontecendo. Isso é muito importante, tá? A questão do por meio de é o que mais a galera erra na proposta de intervenção. Porque não é só jogar o por meio dele, tem que pensar bem nisso. E aí ficaram. Tem alguma dúvida, alguma coisa para complementar? Nossa proposta aqui foi revisar a estrutura, tudo que é importante se pensar, e vocês percebem que o que é importante se pensar é o primeiro, ler os textos motivadores e interpretar esse tema em todas as suas palavras. E a gente tem várias técnicas para isso, né? Só que a gente não consegue abordar tudo aqui em uma aula só. Segundo,
planejar um texto de cabo a rabo, né. Não é só: "Ah, eu vou usar essa tese e esse repertório", não, essa tese, porquê dessa tese e qual repertório que vai ao encontro dessa tese. Porque se tu não sabe justificar essa tese, quer dizer que ela vai ficar falha depois no texto, por mais bonita que ela seja. Então tu descarta essa tese e vai para outra, né, a gente tem várias opções, principalmente essas relacionadas a governo, né, a gente pode criticar todos os aspectos. E aí, ficaram com alguma questão? Tudo certo aí? Eu vou deixar algumas palavras aqui, né, sabem que eu sou muito emocionada, até parece, né. Mas foi um longo ano de trabalho, né, principalmente para quem foi meus alunos. Vou deixar uma mensagem aqui de que tudo que a gente faz aqui leva muito tempo, leva muito trabalho, é muito suor, tanto para quem escreve como para quem corrige, porque sim, a gente precisa pensar muito nas coisas que a gente está corrigindo ali, né, para dar a melhor opção possível para vocês. E esse trabalho, no fim das contas, vale muito a pena. E por que eu estou falando isso, né? Seria muito fácil eu divulgar aqui um monte de modelo pronto. Eu sei fazer modelo pronto, né? E modelos que realmente dariam certo. Só que sem a gente entender qual é a função de cada parte do texto, a gente corre grandes riscos. Sempre tem o risco ou de eu me dar bem com o modelo, ou de eu me dar muito mal, porque ele pode ser que ele não faça sentido nenhum. E quando tu não sabe exatamente qual é a função de cada parte no texto, né? Não adianta de nada. Teu esforço no ano todo, né, só preenchendo lacunas do modelo pronto não adiantou. Então, eu queria deixar aqui para vocês a mensagem de que é uma tarefa difícil, sim, mas que vale a pena, né, assumir a responsabilidade pela sua vida, primeiramente, pela sua própria escrita, né, pela sua própria escolha do que vai ser feito a partir de agora, porque, gente, no final das contas, ninguém se importa, na verdade, se tu tá tirando 800, 900, 1000. O que importa, né, o que tu tá fazendo agora, tudo isso que tu fez durante esse ano, é para alcançar o teu objetivo, né? O teu objetivo de ingressar numa universidade, principalmente, né, para quem está querendo ingressar na Universidade Federal, não é uma nota que delimita a tua capacidade, mas tudo que tu faz, no final das contas, vai ter um resultado, né, lá na frente. Aquilo que tu planta, tu colhe. E se tu não plantou muitas coisas nesse ano, provavelmente, né, talvez não vai ser uma colheita tão boa, mas isso serve também para aprendizado, né, para que no próximo ano a gente saiba exatamente o que fazer, em quem confiar, quem procurar, né. Nem tudo que está aí na internet, não é só porque é de graça ou porque é mais barato, é confiável. A gente precisa sempre procurar pessoas que, primeiro, são professores de fato, né, que têm seriedade com a educação, né? E, enfim, eu sempre falo isso abertamente para os meus alunos, né? Que a responsabilidade é nossa, né? De transmitir o conhecimento para vocês, mas muito maior é a responsabilidade de vocês com vocês mesmos e com quem vocês escolhem para estar juntos, né? Porque a escolha que a gente faz vai determinar a nossa caminhada. Enfim, desejo uma ótima prova, né? Nossa última aula do ano para redação e que vocês tenham um excelente desempenho. Claro que a gente vai continuar se falando, né? Mas desejo tudo de melhor e tudo de mais maravilhoso nesses últimos dias, que vocês possam se concentrar, descansar um pouco também, né? Para fazer uma excelente prova. Vou deixar aí para ti, Carol, se tu quiser trocar algumas palavrinhas. Gente, eu conheço a Paty há anos e eu nunca vi ela num discurso, assim, tão Ah, sai lindo. daí! Ah, tem um coraçãozinho que bate aí dentro desse corpo. Gente, olhem só, só não vou repetir nada do que a Paty falou, tá. Só o seguinte, lembrem-se de que no dia, que esse é o dia muito importante, não tem professor nenhum com vocês, não tem nada com vocês, tem vocês. Vocês e o conhecimento que vocês adquiriram e a confiança no processo que foi feito.
Então, lá no dia, confiem naquilo que vocês fizeram, que vocês sabem que deu certo, que vocês sabem que funciona, tá? Reconheçam as fragilidades de vocês. Todos nós temos fragilidades. Ao longo do ano, o professor foi escancarando as nossas dificuldades, assim, né? Ó, tem isso aqui, tem isso aqui. Então, carreguem essas fragilidades com vocês, porque lá no dia, os primeiros corretores do texto são vocês. Então, leiam esse texto com uma segurança, confiando no processo, confiando no que vocês fizeram, que tudo vai dar certo, né? A aprovação ela vem para todos e o crescimento pessoal vem para todos também. Então, a gente fica muito feliz de acompanhar cada um, assim. Eu costumo dizer que não são números, né, Paty? São pessoas, são vidas, são sonhos que a gente auxilia, nessa jornada e isso não tem preço. Agora, assim como a gente confia em vocês, vocês precisam confiar também. Então, vão seguros para essa prova e façam o melhor, entreguem o melhor que vocês têm para dar. Olha, que fofa. Ai, tem um coração aqui também, viu? As carrascas que descontam em tudo, agora se rasgando, né? Ah, Mas é isso então, gente. Uma boa noite. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. E é isso, né? um Tchau. beijo, boa noite, Beijo. tchau.